Saudações, amigos amantes da construção. Eu sou o Caio Moreira e hoje eu vou falar de um assunto bem especial: o porquê de eu gostar de obras pequenas ou pequenas reformas. Então, para eu chegar até esse ponto, eu preciso andar um pouco na minha história. Daí você vai entender o porquê que esse negócio é tão vantajoso. Depois da minha formatura em engenharia civil, ao final do segundo semestre de 2007, eu percorri por uma construtora grande e tive a oportunidade de trabalhar em uma obra gigantesca. Essa obra era enorme, tinha quase que 240, 250 mil metros quadrados. Ela era dividida em 3 torres e, olha só, 7 subsolos. Era gigante, o volume que a gente trabalhava diariamente de pessoas, de aço, de concreto, de carretas chegando com material, de transporte vertical e horizontal desse material dentro do canteiro. Tudo era muito grande, a gente só trabalhava com números grandes, números altos. Então, quando a gente media, quando a gente gastava dentro desse canteiro 10 milhões, era pouco. A gente só gastou isso, 10 milhões, para você entender o volume que tinha. E depois eu cheguei a mudar de país, né? Fui ganhar um pouco de experiência fora. E quando eu voltei, eu fui para uma obra de Brasília, que era igualmente gigante. Lá eu comecei trabalhando primeiro com planejamento. Então eu fiz um planejamento da obra, coloquei a obra, vamos dizer, no papel, tentando entender o andamento da obra. E a partir desse momento eu fui destacado como um dos engenheiros do shopping center. E daí dentro do shopping center, eu pude expandir um pouco mais a gama de trabalho, chegando a trabalhar tanto com a etapa de fundação, estrutura, impermeabilização, regularização de pisos, acabamento, drywall, instalações. Então, assim, foi um ótimo aprendizado. E, igualmente, a logística era um grande ponto de acerto entre toda a equipe, porque dentro de uma equipe aí com 10 pessoas, cada um tomando conta de um pedaço da obra, às vezes você tem que negociar um espaço com alguém, ou para passar, ou para armazenar alguma coisa lá, porque logisticamente vai ser bom para você, mas de alguma forma você vai atrapalhar o teu colega. E não é só engenheiro, os mestres, os encarregados, os empreiteiros também tinham que ter esse jogo de cintura para trabalhar lá dentro, porque senão um vai começar a atropelar o serviço do outro. Por incrível que pareça, obra grande, isso acontece com muito mais frequência do que com uma obra pequena. Então, dentro dessas dificuldades, o que eu pude perceber era: eu sou um engenheiro, ou podia ser também um empreiteiro, mas eu focava em apenas uma etapa, uma pequena fatia daquela obra. E dificilmente eu expandiria para ver o negócio como um todo. Numa obra grande, dificilmente isso vai acontecer. Você já precisa ser uma pessoa muito mais experiente, um sênior, né? E eu não carregava essa experiência necessária, essa liderança necessária também. Portanto, ficava muito difícil eu adquirir novos conhecimentos
dentro de um canteiro grande, novas responsabilidades dentro de um canteiro grande. Até o empreiteiro que começava ali mexendo com tijolo, reboco, acabou essa etapa, tchau, não tem mais lugar para ele na obra. E eu percebi que isso poderia ser muito ruim para o meu aprendizado. Mesmo assim, eu não queria largar a equipe. Eu achava que, eu acreditava ainda que existiria espaço para depois da obra. Enfim, outras coisas aconteceram. Cheguei até a mudar para São Paulo, fui trabalhar com planejamento novamente em São Paulo, com uma diretora que era de outro país. Então, meu departamento era praticamente o único ali que falava inglês e todo mundo tinha que falar bem inglês para poder ter essa comunicação boa com a nossa chefe. E, enfim, depois que eu saí da empresa, em 2015, né, que foi uma época difícil para o mercado da construção, muitas incorporadoras estavam deixando de lançar, elas tinham aberto capital, muitas delas tinham aberto capital na bolsa e elas começavam a sentir os efeitos dessa abertura de capital, porque elas prometem lançamentos, elas prometem valor global de venda, vamos lançar tantos bilhões em VGV, valor global de venda. Só que essas metas não estavam se cumprindo. E isso estava se aliando também a uma instabilidade política em 2015. Muita gente estava perdendo o emprego em construtoras e incorporadoras. E, obviamente, isso também atingiu empreiteiros, pedreiros, carpinteiros e aumentou o nível de informalidade no setor da construção. E daí o que eu percebi? Me associando a um colega, bem no final de 2015, a gente montou a nossa empresa e percebemos que a gente não conseguiria pegar obra grande, porque o mercado não estava para isso. O mercado estava para obras pequenas. Obras grandes, você já tem que ter uma empresa com obras grandes no currículo, no portfólio. E não adiantava a gente dar esse salto. A gente precisava de capital de giro, a gente precisava de um portfólio mais interessante para que pessoas viessem atrás da gente. Mas então, e agora? A gente está no mercado, a gente tem experiência, a gente tem conhecimento, mas a gente não tem portfólio. E agora? Arregaçar as mangas e buscar no mercado bons contratos. E fomos. E tudo que a gente via era pequenas obras e pequenas reformas. E agora, como que a gente vai lidar com isso? Porque a gente de alguma forma estava acostumado com grandes volumes de contrato. E de repente trabalhar com pequeno é totalmente diferente. Não adianta pensar que ele constrói prédio e tal. Eu também construí. Quando fui encarar uma obra pequena, que tem parte até de capital próprio colocado nisso, para fazer o giro da empresa, é difícil tomar algumas decisões. E se você toma essas decisões erradas, eu garanto que você vai quebrar em pouco tempo. Você vai pedir falência mesmo, você não vai dar conta de honrar com todos os compromissos que você assume durante a fase de obra. Você também tem um escritório, você tem um telefone fixo para pagar, às vezes você tem prestação de computador, prestação da mesa que você comprou, o aluguel do imóvel, do seu escritório, você tem equipamentos, você tem o pagamento da mão de obra. Quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, você começa a ver o nível de risco ao qual você está exposto. E mais uma vez, é por isso que eu gostei muito de obras pequenas. E eu vou falar o porquê. E vamos lá, por que obras pequenas? O que são obras pequenas? Existem aí algumas categorias
que nós, eu e meu sócio, a gente encaixou essa classificação de obra pequena, que seria obras com menos de 50 trabalhadores, menos de 1.000 metros quadrados de área construída. Ela envolve apenas projetos básicos. O que são esses projetos básicos? Arquitetura, estrutura com fundação, hidrossanitário, elétrico. Por que eu coloco básico? Porque ela envolve projetos na qual é mais fácil de gerenciar. Um bom pedreiro, um bom mestre consegue identificar bem, consegue fazer uma boa leitura desses projetos. É mais fácil você gerenciar, levantar quantitativos, negociar a mão de obra. Alguns projetos especiais, como por exemplo projeto de combate a incêndio, que envolve outros projetos que envolvem bombeamento, projetos de reforço estrutural, eles já começam a entrar num nível de complexidade que vai exigir um profissional especialista nessa área. Que um profissional com apenas a formação de engenheiro civil dificilmente encara esse tipo de projeto. Geralmente, esses profissionais que trabalham com esses projetos especiais têm algum aprofundamento neles para trabalhar com proteção, reforço estrutural, bombeamentos, projetos de combate a incêndio. Só a formação nem sempre é suficiente. Tá. Então, o que eu comecei a imaginar? Tá, se a gente vai trabalhar com um projeto pequeno, a gente precisa sistematizar isso de uma forma que a gente consiga traduzir para a nossa mão de obra e para o nosso cliente ficarem na mesma página. Porque é muito comum, assim, é muito comum mesmo, a gente tem um cliente que pede uma coisa, mas na hora de traduzir essa informação, essa tradução fica diferente. Existem até aqueles memes que colocam o que o cliente quer, o que o arquiteto coloca, o que o engenheiro faz e o que o mestre de obra e pedreiro acabam executando ao final das contas. Traduzir essa informação, qual que é o objetivo dele, o que ele quer, quanto que ele pensa em gastar, qual o prazo que ele pretende colocar aquilo em funcionamento, qual a velocidade que ele quer, é uma coisa que tem que ser urgente, que tem um início urgente, ou não, eu posso esperar aí 2 semanas, mas eu preciso que fique pronto em 4 meses. Então, quando a gente começa a colocar isso no papel, fica fácil identificar a necessidade do cliente. Não é só necessidade do cliente, não é só o tamanho do espaço, a medida, é o nível de acabamento, são os detalhes. Vai ter forro, não vai, mezanino, pode ser em estrutura metálica ou não, quais são as exigências. E quando você coloca isso no papel, fica muito mais fácil. A gente baliza, até contratualmente, para dizer, é isso que eu vou te entregar. É isso que você quer? É isso que eu quero. Ótimo. Então, ambos assinaremos aqui e o nosso contrato está formalizado. E o que eu considero como requisito para trabalhar bem em uma pequena obra? Se eu pudesse enumerar alguns, eu diria, para começo de conversa, elaborar uma boa proposta. O que eu quero dizer com uma boa proposta? Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que definir muito bem o escopo, o que está incluso e o que não está incluso, e o objeto da proposta. Esse objeto, ele envolve um pouco o escopo de obra. Tá? Esse objeto, ele está mais relacionado com o resultado, o que eu vou te entregar no final das contas. E
E isso é o que falta muito nas propostas. Eu vejo, às vezes eu recebo proposta de empreiteiro, ou eu recebo proposta de outros engenheiros que se comprometem a elaborar um projeto especial para mim, e vejo que a proposta está muito pobre em informações. A proposta carece de detalhes. A proposta deixa brechas. E isso é péssimo. Isso é péssimo para o cliente e para o gestor da obra ou para o empreiteiro, porque é nessa falta de clareza que alguém pode se aproveitar de alguma brecha e se eximir de responsabilidades. Ninguém quer isso. Por isso que eu falo de projetos claros, transparentes, objetivos e com uma boa e com um escopo bem definido. Nesse escopo define-se o que está incluso e o que não está incluso. Quando a gente fala de alguns requisitos, algumas coisas parecem até que são, vamos dizer, talento da pessoa, e não são talentos. São características de um gestor, que é ser organizado e saber fazer um bom planejamento. Quem é organizado e faz um bom planejamento, geralmente consegue fazer um bom orçamento, consegue organizar bem as ideias, consegue organizar bem uma sequência para elaborar um orçamento bem feito. Eu não estou dizendo que você precisa detalhar esse orçamento para o cliente. Eu quero dizer que o orçamento ele tem que seguir uma determinada sequência lógica e que ele tem que expor os itens macro, aquelas etapas mais básicas da obra, da reforma, para que o cliente sinta segurança em ler aquilo e dizer, puxa, ele realmente está considerando as etapas da minha reforma ou da minha obra. Então ele se sente seguro dessa forma. Nem todo cliente está atrás de preço. O cliente que fica só atrás de preço, ele vai correr atrás de preço de qualquer jeito, mas o cliente que procura segurança, ele paga mais caro por isso. E ele paga por segurança, ele paga por qualidade, ele paga para não passar raiva, porque esse cliente já passou por raiva, ele sabe que passar raiva é caro, toma tempo, é angustiante, tira noites de sono, e ele não quer mais isso, então ele paga mais caro por isso. Tanto que eu, como profissional da construção, eu pago mais caro por um projeto mais bem elaborado. Eu pago mais caro por um empreiteiro que eu conheço o nível de qualidade dele ou dela, eu pago mais caro para ter essa pessoa no meu canteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu cobro o retorno desse profissional, dessa profissional. Eu exijo o prazo, eu exijo aqueles requisitos mínimos de segurança, eu exijo pontualidade. Bom, já que eu estou pagando, preciso de uma contrapartida. Porque se for para ser igual aos outros, não tem vantagem nenhuma. E, eu já falei do orçamento e uma das coisas que eu mais prezo é uma negociação bem feita. Porque, é como eu falei agora há pouco, nem todo mundo quer pagar, atrás só do menor preço. Eu conheço muita gente, profissional e proprietários de imóveis, que estão atrás do melhor, da qualidade, da segurança. E por isso que a negociação vira um fator de balizamento entre as partes. Essa negociação, ela não é apenas para negociar preço, para negociar o custo da mão de obra ou da administração ou dos materiais que estão envolvidos na obra. Ele também envolve o fluxo de pagamentos, quanto que eu vou pagar. E é onde eu vejo muita gente quebrar. Tanto eu, Caio, na época de obras grandes, quanto Caio, de obras pequenas,
eu tive que tomar cuidado com o empreiteiro para ele não quebrar. Tanto ali atrás, quando eu trabalhava em obras grandes, eu tinha que tomar cuidado com o empreiteiro, porque eu via que ele ia quebrar. E o que eu percebi em todos? A gente faz uma negociação por produção, que eu acho muito justo. Olha, você fez 100 metros quadrados de alvenaria, você tem que receber esses 100 metros quadrados de alvenaria. Você tem um custo envolvido. Você me pediu X mil para realizar toda essa obra, é justo que a gente divida essa obra em etapas e você receba proporcionalmente a etapa que você está executando. É justo. E o que acontecia era que o empreiteiro pagava o pessoal dele na diária. Esse cara vai quebrar, porque como que ele negocia comigo na produção e com a turma dele negociava na diária? Não dá certo, essa conta não fecha. Eu até entendo que ocasionalmente o empreiteiro, um bom gestor, ele vai entender que a quantidade de pessoas está pouca e ocasionalmente ele vai colocar alguém diarista para reforçar a equipe por 2, 3 dias no máximo, só para dar um reforço, dar uma ajuda e fazer com que o serviço ande mais. Só que colocar 100% do tempo na diária, sem aquela coisa de produção, sem dar a famosa tarefa. A tarefa é como se fosse uma produtividade, um prêmio de produtividade que você dá para o funcionário, que você dá para o pedreiro, carpinteiro, para este profissional da construção. Você promete um determinado valor se ele cumprir aquela etapa naquele prazo. Olha, eu vou te passar essa parede, eu quero ela pronta, rebocada, com os pilares, a viga de respaldo concretada essa semana. Valeu? Valeu. Eu te dou X reais, X mil reais por isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Feito. Se o cara não consegue cumprir em 5 dias, cumprir em 7, bom, o valor da tarefa ainda está lá. Entendeu? Só que essa conta não fechava, porque quem trabalha na diária trabalha com aquele ritmo de maratona. Você já deve ter visto o ritmo de maratona. É aquele ritmo até o final. Enquanto que o cara que está na produção, ele está no ritmo de 100 metros rasos. Ele está o dobro da velocidade. Ele vai no pique para terminar o mais rápido possível e terminar com qualidade. E é por isso que essa conta não fechava. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, que furada. E agora? Eu não consigo dispensar o empreiteiro porque eu não tenho outro para colocar no lugar. E esse cara está quebrando e eu estou correndo o risco de ter que pagar mais para esse cara não quebrar e me abandonar e, ao mesmo tempo, infringir uma condição da obra, uma condição até de responsabilidade. Eu tenho um orçamento a zelar, eu tenho uma responsabilidade a zelar. Como é que eu vou pagar mais para um cara que fez menos? Então eu entrava nesse dilema. Eu começava aqui meio a gerenciar a empresa do cara para ele não quebrar e para ele dar conta de pagar as contas no final do mês, o que é péssimo. Então, o que eu quero dizer com negociação de pagamentos? Que eu fugi um pouquinho do tema, mas você vai me desculpar. Por que negociação de pagamentos? Porque você, na minha opinião, é a melhor forma. Em obras pequenas, é muito mais fácil você dividir essa obra em pequenas etapas e mensurá-las, dar um determinado valor para cada uma delas. E você pode pedir um pagamento de entrada. Esse pagamento de entrada seria para mobilização. Essa mobilização vai pagar os custos iniciais da obra. E à medida que você recebe, bom, isso já é medição da equipe. Por exemplo, em uma determinada obra, supondo
100 mil, não vou dar genérico não, 100 mil. Olha, eu preciso de pelo menos 5% eu preciso de pelo menos 10% para mobilizar e fazer fundação. É uma sapata naquela determinada obra, uma sapata é pequeno, e então você através das contas do seu orçamento identificou que 10 mil é o suficiente para você mobilizar e fazer toda a fundação. A pessoa se sente mais segura, ela não vai colocar 100 mil de cara na sua mão, ela vai colocar 10. Ela colocou 10 mil, você vai gerenciar esses 10 mil. Equipe, mão de obra, material, fez as sapatas, já recebe para a próxima etapa. Vigas baldrames, execução de alvenaria, pilares, etc, etc, etc. Etapa após etapa. Eu garanto que o dono da obra se sente mais seguro e não ter que aportar um volume alto inicialmente, e ao mesmo tempo ele vê que o recurso que ele coloca dentro da obra é retornado para ele pouco tempo depois como executado, do que, por exemplo, uma pessoa que faz na base da diária. Quem faz na base da diária não sabe quanto que vai gastar no final. Não sabe quanto que vai gastar de mão de obra e muito menos de material. É o famoso tocador de obra. O tocador de obra facilmente erra. O tocador de obra geralmente abandona a obra. O tocador de obra é aquele cara que some e você liga perguntando onde ele está e ele não te atende mais. Você já passou por isso também? Pois é, eu também já passei por isso, mas já foi-se o tempo. Eu não coloco mais gente desse tipo em canteiro de obra. Esse tipo de pessoa não vale a pena. Você perde tempo, você deixa de dormir, você perde qualidade de vida. Para quê? Gastar recurso. A gente gasta o recurso mais precioso que a gente tem, chamado tempo. Tempo é o recurso mais precioso, porque recurso material, rasgou 2, 3 sacos de cimento, a gente consegue recuperar. Eu, no meu caso, até desconto do empreiteiro, quando é por questão de mau uso. Já aconteceu. O cara fez um tanto de massa, mas deu 5 horas e tinha que sair correndo, e deixou aquele tanto de massa endurecer na maceira. Olha, no dia seguinte, fui lá e cobrei dele. Eu quero isso aqui de volta. Não é culpa minha se o cara tinha outros compromissos e saiu abandonando a maceira cheia. É problema dele. Se ele não tivesse aberto a maceira, aberto o cimento e feito aquele tanto de massa, ele não teria perdido meu recurso. E eu coloco dessa forma, parece até duro, mas isso ajuda, na verdade, o profissional a identificar que dinheiro não nasce em árvore. Ajuda ele a entender, a valorizar esse recurso que a gente coloca lá, esse material. Cara, eu tive que trabalhar duro para colocar esse material aqui. Eu tive, que chamar um frete, porque a quantidade era insuficiente. Eu tive que, negociar com o vendedor. Eu tive que até ajudar, às vezes, a carregar o saco, mas tá lá, cara. Não desperdiça meu tempo e meu dinheiro. Enfim, outra coisa que me motivou bastante a trabalhar com pequenas obras, e que agora muita gente vai concordar comigo, é o domínio do negócio. Como eu falei há minutos atrás, quando você pode ser empreiteiro ou pode ser engenheiro em grandes obras, você geralmente trabalha com uma pequena fatia. Ou você trabalha em um pequeno espaço, ou você trabalha só com aquela etapa de serviço. É só alvenaria, é só estrutura, é só assentamentos, só bancadas, só portas. Mas quando se trabalha em um negócio pequeno,
você tem que dominar o ciclo do negócio. E essa é a parte que a maioria das pessoas não conhece. Porque ela deve, desde prospectar o cliente, entender as necessidades do cliente, entender quem projeta cada projeto técnico, cada projeto complementar, quem são os profissionais. Ela precisa conhecer, ter o número. Se não tiver, ela vai pedir indicação. Ela tem que saber orçar, planejar, elaborar essa proposta de forma mais clara possível e saber negociar, saber colocar esse fluxo de pagamentos de tal forma que se encaixe na necessidade do cliente, caiba no bolso dele. Ele também tem fatores limitantes. Ninguém tem a carteira aberta a título de fundo perdido. Existe ali um limite que você tem que respeitar. E quando a gente coloca dessa forma, você está dominando o ciclo do negócio por inteiro. Aí você fecha o negócio, você fecha um contrato. Você precisa fazer a mobilização, você precisa entender as etapas dessa obra ou dessa reforma, fazer esse acompanhamento, ter noção de quanto que deve render cada equipe, cada pessoa, cada profissional, qual é a hora de contratar cada profissional para entrar lá. Em obras pequenas é melhor ainda, o profissional entra e em poucos dias já está saindo, ele entra pontualmente numa obra. E daí vem a parte de garantias, de entrega. Se você se o contrato foi por empreitada global, você precisa dar garantia desse serviço.